fine. I should have loved her and kissed her all night long. Oh, baby, please, you gotta understand. My heart is beating, but beating for somebody else. Gotta go, understand. I do, and I think I got nothing to say. Hey, I love my baby and I didn't mean no harm. Yeah, I played my strat for too long. Uma bebida que surgiu no ano 6000 a.C. na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E foi uma descoberta por acaso, enquanto se fermentava uma massa de cereais para produzir pão. Ela já foi alimento para os mais pobres e também moeda para pagar os impostos. Em 1808, essa bebida chega ao Brasil junto com a família real. É sobre ela, a cerveja, que a gente conversa a partir de agora. Jordão, explica um pouquinho pra gente a diferença de uma cerveja artesanal para uma cerveja industrial. Basicamente, na qualidade da matéria-prima usada, na lei da pureza, que é uma lei da Reinheitsgebot de 1516, que prega como ingrediente base o malte, água, lúpulo, e depois, obviamente, foi descoberto o fermento como o criador do álcool, né? Isso que diferencia a microcervejaria artesanal das enormes, das gigantes cervejarias que a gente conhece aí, como a Ambev, a Heineken. Inclusive, agora ele estava falando de um ingrediente, né, que é o lúpulo, que ele é bem interessante porque a dosagem dele é que vai dar, bom, vocês vão falar melhor que eu, né, é que vai dar o sabor, o amargor da cerveja, né. Então, isso que torna o sabor dela diferente também, né. E a partir desses ingredientes base que o Jordan citou, qual é o valor nutricional de uma cerveja? A cerveja, então, ela vai ter a cevada, né, que é o malte, ela vai ter o lúpulo, então, como o Jordan já comentou, e ela vai ter bastante água, né, além do levedo que vai fazer a fermentação dela. Né? Então, tudo isso vai agregar um valor nutricional bem alto e rico, né, porque ela vai ter carboidrato, ela vai ter proteína, ela vai ter lipídio, ela vai ter gordura monoinsaturada dentro dos lipídios, e essas são gorduras boas, né? Além das vitaminas que torna ela com uma ação antioxidante, tem bastante vitamina do complexo B e minerais essenciais, então ela se torna com valor energético, um valor nutricional bem interessante. Se fala que pode existir em torno de 10 mil tipos de cerveja. Então, isso é uma combinação muito grande de variedades e nós podemos dividir basicamente as cervejas de alta fermentação e as de baixa fermentação, que diferenciam basicamente pelo tipo de levedura que se utiliza, né, com temperatura um pouquinho mais alta ou temperatura um pouquinho mais baixa. Depois nós temos combinações com os tipos de malte. Os maltes provindo de cevada, ou de centeio, ou de trigo, e os graus de torrefação ou os processos de malteação. Então, dá para fazer uma combinação gigantesca. Se a gente for falar em precificação, hoje não é completamente inviável se produzir cerveja em casa, né? Todo mundo que está aqui faz cerveja por apreciar o sabor, né? Pelo gosto, pela qualidade do produto final que está sendo consumido. Basicamente é isso, né? Que tu não encontra nessa grande leva que é empurrada nos mercados, aí nas gôndolas dos mercados. Então agora a gente vai conferir um material que mostra a cerveja artesanal como um produto para ser apreciado. A nossa equipe de reportagem conversou com um sommelier de cerveja e um apaixonado por essa bebida. Vamos conferir agora. Uma cervejinha bem gelada em dias quentes cai muito bem. Pelo menos é assim que todos dizem quando abrem uma delas. Trabalhar ao redor de tantas é que deve ser uma tarefa difícil. Mas não para o sommelier Rodrigo, que convive diariamente com cerca de 230 garrafas dos mais de 180 rótulos diferentes. Eu sempre gostei de cerveja, né? E acabei me envolvendo porque eu morei em São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer cervejas de verdade, né? Na época estava começando a importação de umas alemãs, Weissbier, que foi a primeira cerveja, o primeiro estilo de cerveja
fora a Pilsen, que todo mundo conhece, né? Isso aí me despertou os novos aromas e sabores que essas cervejas trazem pra gente, né? Por aqui, é possível visitar 10 países diferentes por meio dos diversos sabores da bebida. Mas não é tão simples assim. Há quem diga que ela é amarga. Outros preferem as bebidas destiladas. No entanto, assim como o vinho, famoso na terra dos gringos, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a rainha cerveja só ganha fama quando conquista novos adeptos por meio do hábito. Quando eu comecei tomando cerveja, eu não tinha paladar nenhum para cerveja. Então, conforme tu vai tomando outros tipos, outros estilos, começa a conhecer outras cervejarias, outras marcas, outros estilos. Isso começa a mudar bastante. Teu paladar começa a mudar, tu começa a sentir mais amargo, tu começa a sentir um adocicado, começa a sentir um gosto de... Alguns têm um gosto puxado por couro, outros de bolo. Então, cada um vai sentir uma coisa diferente na cerveja, né? Gabriel, caxiense de 25 anos, trocou o Baco, deus do vinho, para se encantar com Santo Arnaldo, padroeiro dos cervejeiros. É uma coisa que eu realmente comecei a gostar bastante e resolvi mandar para a pele, né? Isso aí tudo. A história da cerveja, tenho tatuado um estilo também, tem até uma cervejaria tatuada. Então, são coisas que realmente puxa a pessoa, pega a pessoa. Quanto antes aprender e beber menos e melhor, eu acho que as chances de tomar porre por aí vai ser menor, né? De tão apaixonado, ele chegou a tatuar, então, né? O deus da cerveja aí. Quero saber do Rafael essa questão de paladar. É um hábito tomar cerveja? Cara, eu acho que não é um hábito. Eu acho que é uma coragem que a pessoa tem para apreciar novos sabores, paladares, né? Que nem a iniciativa que a gente teve de começar a comercializar cervejas na noite caxiense foi justamente nesse sentido. Passar para as outras pessoas o que a gente estava querendo, o que nós estávamos provando no momento e que não tinha muito acesso. Há 7 anos atrás, a gente começava a comprar via internet algumas unidades que estavam chegando no país e tal. E numa brincadeira a gente resolveu, vamos fazer um bar para o pessoal conhecer mais isso. Cervejarias especiais existiam já no Brasil, mas muito poucas. Gosta de cerveja, então? Gosto de cerveja, cara. Gosto. Não, eu não sou um grande... eu não sou um bebedor. Já, pelo menos não hoje, né? Mas hoje eu concordo com o Rodrigo naquela matéria ali, cara. É menos quantidade, mais qualidade. Life is getting too unreal. Storms got in the way. Some send me back to the good old times, 'cause they all seems to fade away. Give me something that is real. Oh, something to fulfill. Oh, I'm never satisfied. There's no better place to be. Won't you step inside the house of beer? Oh, house of beer. Oh, something that is real. Oh, give me something I can feel. Oh, I'm never satisfied. Never wanna start, but I'm alive. That's why I'm here in this house of beer. Oh, house of beer. Abriu uma aí, Rafa. Para continuar a conversa, eu quero falar com a Pamela. Pamela, como é que ficam as calorias de uma cerveja artesanal? Então, na verdade, a cerveja ela não é uma bebida alcoólica muito calórica, né? Vai depender tudo da graduação alcoólica que ela vai ter e dos ingredientes mesmo, né? Do teor dos ingredientes. Ela gira em torno de 200 a 300 calorias em mais ou menos 300 e 350 ml, né? Mas tem cervejas que têm um número de calorias bem mais reduzido. Aí tudo vai depender
dessas questões. E a cerveja preta é mais calórica, menos calórica? Tem alguma A cerveja preta é um pouco menos calórica, mas ela tem as mesmas questões da outra, então tudo com moderação sempre. A gente está nesse meio desde 2007 e nessa época era muito difícil até a gente encontrar insumos. Mas de um tempo para cá é muito popular devido à qualidade mesmo, né? Que não tem comparação a qualidade de uma cerveja comum, né? Da Lager para uma cerveja artesanal de alta fermentação. Então, aromas, sabores são totalmente diferentes. A gente, na verdade, não passou pela fase do paneleiro. Até estava comentando com os colegas como que, na verdade, iniciou o processo. Iniciou através de uma necessidade, um desejo de abrir um negócio novo. E eu estava lendo, enfim, sobre o mercado de cervejas, e o Jordan falou muito bem que o mercado hoje, nacional nosso de cerveja, é bastante tímido ainda, representando cerca de 0,2%. E como nós somos... nosso caminho é muito trilhado através de um caminho do exterior, através de um protótipo europeu, através de um protótipo americano, onde lá essas cervejas já artesanais representam cerca de 15% a 20% do mercado. Eu vislumbrei que iria ter, então, esse crescimento aqui no Brasil. E é isso que realmente está acontecendo, é isso que realmente as pessoas estão aceitando. Da mesma forma que foi falado da culinária, hoje a gente tem pessoas bastante significantes na nossa culinária aqui, no nosso sabor e no nosso aroma. Muitas vezes a gente ouve a expressão, essa é uma cerveja viva. O que quer dizer que a cerveja é viva? A cerveja viva é justamente isso, é a cerveja que não passou por um processo químico. Né? Por isso que a gente chama ela de cerveja viva. É como se fosse o chopp, que a gente já conhece muito bem. Então, assim, a cerveja viva ela tem algumas diferenciações, que ela precisa ser mantida sob refrigeração e ela tem uma validade também um pouco menor. Outro dia eu estava comentando sobre isso, né? Eu não sou daqui de Caxias, então eu não conhecia muito bem o mercado aqui em Caxias do Sul, né? Eu sou de São Paulo e lá a coisa é bem maior faz tempo, né? Mas o que eu posso dizer seguramente é que está crescendo muito e muito rápido, né? Tem cervejas de boa qualidade, ótima qualidade, né? Conheço todas aqui, a Imaculado, Ordeu, né? Conheço todas aí. Nós distribuímos também outras artesanais, que a Abadesa é uma cerveja também que está crescendo muito, né? A cervejaria está excepcional, né? E crescendo cada vez mais. Nós temos a distribuidores e temos uma loja, né? E na loja eu posso ver isso daí, né? E a gente estava falando de panelaço, aqui eu tenho 2 alquimistas quase, né? Que começaram a fazer cerveja artesanal em casa. Em casa. Quero saber como é que foi esse processo. Também foi similar aos colegas aqui. A gente, como degustadores, apreciadores de cerveja, se reúne e a gente começava, vamos fazer um churrasco e começava a trazer uma cerveja. Hoje eu trouxe uma diferente, nós éramos em 3 amigos, 4 amigos, e cada um trazia uma diferente e uma hora, por que a gente não tenta fazer? Vamos experimentar. Então, um ano, a gente até estava comentando aqui fora do ar, que 13 de março do ano passado a gente começou a nossa aventura na cerveja. E é bem bacana, assim, parece uma brincadeira, mas a gente acaba descobrindo muita coisa, experimentando. Tu vai variando temperatura, a fermentação dela, os ingredientes, varia, torra um pouquinho o malte, vai descobrindo as escolas. A escola alemã da pureza, a gente já não é muito adepto, a gente gosta mais da escola belga, da escola inglesa, da escola americana. Na verdade, como foi bem uma experimentação mesmo, nós compramos um kit de panelas, basicamente eram 2 panelas, um chiller, que é um resfriador, e alguns instrumentos base, termômetro, vinha com uma pequena bomba para fazer a recirculação da cerveja durante o primeiro processo, que é o processo de braçagem, onde você converte o amido do malte, propriamente dito, para açúcares fermentáveis. Tá? E então, realmente, a gente não tinha experiência nenhuma, fomos aprendendo com o tempo. Então, o primeiro lote mesmo de cerveja, nós compramos um kit pronto. Nós não nos arriscamos a tentar misturar malte ou colocar um lúpulo definido. Não, veio um kit, o fabricante nos mandou um kit e dizia lá um roteirinho, uma receita de bolo, literalmente.
né? Primeiro você faz isso, depois você adiciona o malte, aí aquece. Bem didático. Cerveja. Então, na verdade, era uma aula de culinária. A gente estava aprendendo a cozinhar, entre aspas, porque o processo é muito similar mesmo, não é à toa que se usa panelas. Eu queria que o Jordan explicasse um pouquinho para a gente qual é o papel da Associação Serva Serra. Bem, ela foi fundada no ano passado, foi recente, que a gente começou a perceber um movimento. Antes eram 5, quando viraram 100. Hoje já tem estimado 150 paneleiros em casa, como bem comentou o colega ali. Então a gente resolveu unir toda essa turma, fazer encontros de degustação, cursos também. A gente fez já um curso de levedura e de um sistema para padronizar o tipo de cerveja, isso no computador. E agora vamos fazer o primeiro curso de cerveja artesanal da cidade, para pegar os iniciantes, para ensinar a fazer cerveja em casa. Agora nós temos uma ligação que é de um entusiasta de cerveja, também é desse ramo de vendas, é o Eduardo Slomp. Ele está indo para Blumenau no 6º Festival Brasileiro da Cerveja. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Matheus? Boa noite para ti, boa noite para todos aí no programa. Boa noite, Eduardo. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente quem participa desse Festival da Cerveja em Blumenau. Bom, o evento de Blumenau, ao contrário do que tu disseste, é a 5ª edição. Né? É a 2ª consecutiva. Antes não tinha um horário, o período não era tão frequente, agora é um festival anual, né? Esse evento ele duplicou em relação ao ano passado e é o evento mais importante no segmento cervejeiro no Brasil. Participam deles cervejarias, importadores, distribuidores e toda a gama de suprimentos do segmento também, né? Muito obrigado mais uma vez. Vou pegar aqui mais algumas cervejas para a gente mostrar com o Rafael. Qual mais tu destaca que está por aqui? Eu destaco essa cerveja de trigo aqui. Aqui no Brasil dá para chamar ela Stefani, abreviando o nome ali. Weihenstephan, deve ser assim que se pronuncia, não... Eu sou italiano, não sou alemão. Mas ela é uma cerveja, para te ter ideia, produzida já em série desde 1040. 1040. Pra ter noção de quanto tempo faz. Outra aqui, que eu posso falar bem rapidinho, de Porto Alegre, cervejaria muito boa. Uma IPA, India Pale Ale. De doce já basta a vida, já diz no próprio rótulo dela, porque ela é puro lúpulo. E a IPA... Indian Pale Ale, porque a cerveja saiu das Índias para vir para as Américas. Eles descarregavam o lúpulo para... Ali. Na verdade, o nome foi dado de IPA porque os ingleses levavam cerveja para os oficiais do exército que viviam na Índia. E para que a cerveja chegasse intacta, perfeita lá para eles, ela tinha que ser carregada de lúpulo. Porque, como eu já disse, o lúpulo é um conservante natural, né? Então, sem o lúpulo, ela não chegava inteira lá, ela estragava no caminho. Então, carregava de lúpulo, chegava lá para os oficiais do exército inglês, né, na Índia. E, enfim, o lúpulo é o amargor e o aroma, né? 13% de álcool, então, para gente ter noção como tem cerveja com graduação alcoólica um pouquinho elevada, né? Um vinho. As cervejas artesanais são mais alcoólicas que as industriais? Não necessariamente? Não. A gente está se encaminhando para o final, então vou pedir uma rodada, se for bem rapidinho, para cada um dar alguma dica, ou de harmonização com cerveja, ou de alguma dica de cerveja artesanal para se consumir. Começando aqui, a gente vai passando o microfone. Bom, dica de cerveja artesanal, qualquer uma da Abadessa, aqui de Parecis Novo, Rio Grande do Sul. Ótima cerveja, tem estilos maravilhosos. Para as mulheres? Para as mulheres, eu sou fã da Weiss, então eu indico a nossa Nébia Ordeu. Covardia, né? 2 falando sobre a Ordeu, mas enfim, né? Então eu indico o chopp Ordeu, já que aqui ninguém está produzindo chopp, só está falando de cerveja, eu indico o chopp Ordeu, aí eu me saio um pouco melhor. Bom, dica para quem gosta realmente de cerveja, eu tenho um paladar um pouco mais apurado. Eu recomendo, eu sou muito fã, além das IPAs, que são as cervejas bastante amargas, muito boas, por sinal, eu sou muito fã delas, né, mas são cervejas bastante fortes, geralmente para quem não tem o hábito de consumir, pode se assustar um pouquinho com ela no primeiro momento, né, por causa do amargor, mas são cervejas muito boas, então experimentem uma IPA. Tem uma dica para quem gosta da cerveja escura, Stout, que ela é bem amarga, quiser harmonizar um pedacinho de chocolate. Um pedacinho de chocolate harmoniza os dois gostos. Muito bom. Para brindar o final de ano,
Uma Deus, dá para harmonizar bem com festas. Não deixa de ser um champanoise, só que é uma cerveja, tá? Deus. Dica. É interessante. Eu como representante da Imaculada, então para peixes, a harmonização com uma Weiss cai muito bem. A nossa Weiss, a Hefeweizen. A Belgian Pale Ale harmoniza muito bem com massas e pizzas. E a nossa American Pale Ale que cai muito bem com uma carne condimentada. Eu não tenho nada para aconselhar para vocês, né? A nossa cervejaria é vendida só no submundo, né? Ela não chega aos grandes centros de consumo, né? Mas experimentar cerveja artesanal. Isso aí, um tempo atrás nós fizemos uma que foi denominada de bacon, né? O Luciano pode falar assim, parecia um X do Jaime Rocha. Bem, obviamente a Schatz Blonde Ale e tem um significado muito importante agora no período de Quaresma, porque muitos monastérios faziam cerveja mais encorpada porque não podiam comer alimento sólido. Então tinham que comer alimento líquido. No caso, um pão líquido, Schatz Blonde. Jordan. Minha sugestão é para homenagear cervejarias brasileiras. Eu escolho a Bud Brown Imperial IPA, que é meu estilo favorito. E para harmonizar, eu digo que a cerveja artesanal harmoniza com a amizade, com os amigos. Muito bom. E Pamela, para terminar? E eu, na verdade, vou pedir então para as pessoas que elas escolham uma cerveja artesanal, né? Pelo fato de ela não conter os conservantes artificiais e ser feita dessa maneira mais carinhosa, né? Enfim, isso também vai contar. Tá certo, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Vale lembrar que tem que se beber com moderação, se beber, não dirija. O programa de hoje foi muito bom, acho que a gente conheceu um pouquinho mais sobre a cerveja artesanal aqui da nossa região, um mercado que está crescendo bastante. Só para confirmar aqui, os 3 últimos ganhadores dos kits foram Arthur Neto, Rosalina Menin e Genésio Triquês. O programa de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima noite, a gente se vê numa próxima, mas a gente fica também com o som do Rodrigo Campanholo. Até mais! E eu queria dar 2 dicas então para a galera. Qualquer 2 dicas. Cerveja dessas ficam muito boas com um CD da Electric Blues Explosion ou o DVD novo da Electric Blues Explosion. E para quem quiser também amanhã tomar uma dessas cervejas lá na Beer House, eu vou estar lá com a banda Hard Rockers fazendo a noite da galera, então apareçam lá e vamos tocar que é melhor. I woke up this morning, sun was shining through my bedroom window, filling up the room. I looked to the other side of bed, my baby lies awake. What else could I ask as a man? Just never end. I don't wanna have to wait there. I don't wanna have to stay here. I don't wanna try someone new. All I want is ever wanna is spend my life with you. Spend my life with you. I don't wanna have to wait here. I don't wanna have to fake it. All I want is try something new.